Tema de hoje: como não ser mais ignorada pelo meu companheiro, pelo meu marido. É situação difícil, né, minha gente? É difícil e muito comum. Essa é uma das maiores reclamações da mulherada, tá? É uma das maiores reclamações. O marido ignorar. E quando digo ignorar, é ignorar totalmente, né? Ignorar a sua presença, aquilo que é falado, ignorar tudo, as suas necessidades. Mas a maior queixa quando fala ignorar é realmente assim não dar atenção, né? Então a mulher acaba se sentindo preterida. E isso é muito difícil. Quando a gente tá num relacionamento, a gente ama esse companheiro e a gente se sente preterida, ignorada por ele, né? A gente tá ali do lado, parece que não está, né? Acaba dando mais atenção, às vezes, para os amigos, para o lazer, para o celular, do que pra gente. E aí a gente começa a ficar criando um monte de minhoquinhas aí na nossa cabeça. Né, pensando bobagem, que ele não nos ama mais, que ele não tá nem aí pra gente. Enfim, hoje você vai aprender como acabar definitivamente com este comportamento do seu marido. Eu adianto que não é da noite pro dia, é do momento em diante. É deste momento que você aprender e colocar em prática aquilo que eu vou passar aqui para vocês. As coisas, não é só uma ação, não é mágica, sim? E sim algumas estratégias comportamentais que você vai fazer e que vai refletir imediatamente no seu companheiro. Mas você tem que seguir aquilo que eu disser, ok? Como eu havia falado aí na live, acho que foi de anteontem, não lembro qual foi a live, mas enfim. Eu fiz uma live inteira dedicado ao grande vilão que é a nossa procrastinação, o nosso não fazer, né? Então, o tema da live era vejo que vai destruir o seu relacionamento. E a surpresa da mulherada, até tínhamos homens na nossa live, né? Era que é a própria mulher, somos nós mesmos. Porque se a gente tá enxergando que tem um problema, se a gente sabe que não tá legal e a gente não faz nada, uma hora isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Não tem outra saída. Não tem. Não tem como melhorar sozinho com o tempo. Não adianta, tá? Deus nos deu a sabedoria, o discernimento e nos colocou aqui juntinho. Você não está recebendo essa mensagem à toa, tá? É uma oportunidade de você, de fato, mudar aí o seu relacionamento e, claro, a sua vida, tá? Então, já vamos em prática, porque são aí alguns passos que você deve fazer para deixar de ser ignorado pelo seu companheiro, pelo seu marido, né? Não tem como. O primeiro passo é sim uma mudança comportamental estratégica, ok? Que mudança você vai fazer? Você vai fazer a mudança dos 3 passos. Que são essas mudanças dos 3 passos? O primeiro passo, eu quero que você, como se fosse uma amiga sua, enxergasse você. Então faz de conta que você é uma amiga sua. E que você conhece essa amiga como ninguém. O que você diria para sua amiga para ela melhorar o casamento dela? Quais seriam os pontos que essa sua amiga precisaria mudar? Então é isso, você vai fazer, isso é mais do que um autoconhecimento. Isso realmente é você sair de fora, olhar de fora para você, como você está. E eu estou me referindo exclusivamente a você. Como que você está nessa relação? As perguntas que você deve levar aí como sua amiga é o seguinte: você é aquela mesma pessoa bacana? Claro que a gente evolui conforme os anos, mas no relacionamento, comumente no início, nós temos alguns comportamentos que são muito mais interessantes para o nosso companheiro. Então, o que você não faz mais
mas que fazia no início do relacionamento. Ok? E aí você vai também trazer o que você faz hoje que não é legal e que você não fazia no início do seu relacionamento. Ok? Por quê? Porque no início do relacionamento, a gente tá no momento ainda de conquista, tudo é novidade. Então a gente tende a ser mais legal, mais paciente, mais engraçada, descontraída, com maior libido sexual, mais disponível, ok? Então isso é bem importante você olhar aí o que como se você fosse, como eu disse para você, saia e você volta e fala aí para você o que você poderia dar de conselho, tá? Uma questão muito importante é que às vezes, com o decorrer dos anos, às vezes com os acontecimentos, a gente vai ficando cada dia mais estafada, decepcionada com aquilo que a gente não alcançou, então frustrada. Às vezes a gente tá com problemas financeiros, a gente não tá vivendo uma realidade a qual gostaríamos de viver, às vezes não estamos no nosso trabalho que gostaríamos de estar, estamos insatisfeitos em diversos cenários da nossa vida. E aí é muito difícil a gente ser aquela moça do início do relacionamento. Eu sei disso. Mas é importante você entender que o relacionamento, assim como o amor, ele precisa ser alimentado. E alimentado de boas coisas, bons alimentos, tá? Porque se a gente começa a ter atitudes, comportamentos que não são bons, que não são interessantes para o relacionamento, para o nosso companheiro, para nós mesmos, nós vamos sofrer essas consequências. E que consequências são essas? É a crise no relacionamento. Tem diversas crises, tem aquela crise silenciosa, que é justamente essa que a gente está falando aqui hoje, que é quando a gente se sente ignorada pelo nosso companheiro. Na verdade, essa sensação não é só uma sensação, isto é um fato. Você está sendo ignorada pelo seu parceiro e tem um motivo. O motivo é: você não está mais sendo interessante. Desculpa, esta é a pura realidade. Sem mimimi, sem enrolação. Você não está sendo mais interessante. Interessante em quê, Jaque? Em tudo. Interessante ao ponto dele te dar atenção. Simples assim. Eu passei por isso. Passei isso no meu relacionamento. Por um período bem... Isso eu confesso a vocês que foi um período curto, porque logo eu já tomei providência, ok? Porque o que acontece? Quando eu passei por isso, foi no final da crise do meu relacionamento com o meu marido, que aí a gente já estava ali tão desgastados, que chega uma hora que você não quer nem mais conversar sobre assunto, e você não quer conversar sobre nada, porque o que acontece... você não está satisfeita, você não está feliz, e assim também encontra-se o seu companheiro, encontra-se o seu marido. Se ele estivesse feliz, satisfeito nesse relacionamento, você não estaria sendo ignorada. Então, bandeira vermelha está aí a todo vapor, balançando no seu relacionamento. Se você se sente ignorada, é porque você está sendo ignorada no seu relacionamento. Isto é uma bandeira vermelha. Você não está mais sendo interessante para o seu companheiro. É simples assim. E aí, o que a gente faz? É o que eu já dei aí o primeiro passo. Você vai começar a trazer novamente o comportamento do início desse relacionamento. O que você fazia, como você estava, né? Eu comecei a dizer, interrompi até aí os passos, dizendo que é difícil a gente manter a mesma dinâmica, a mesma garra, motivação, com às vezes as dificuldades que a gente vem passando. Mas, minhas queridas, é o seguinte: além das dificuldades, sejam financeiras, sejam de insatisfação às vezes no trabalho,
seja porque a realidade a qual você vive hoje não é bacana para você, não está bacana. Além de tudo isso, se você não tomar providência, você vai aumentar cada dia mais a crise no seu relacionamento. Porque se você está sendo ignorada, você está em crise no relacionamento. Ok? Claro que há algumas exceções, mas assim, são raríssimas. Existem pessoas que elas são tão assim conectadas com às vezes a tecnologia, digo a televisão, o futebol, às vezes elas são tão ou às vezes tão introspectivas que elas têm dificuldade de se relacionar, inclusive com as pessoas de fora, até com a companheira, com o companheiro. Mas, gente, isso é uma exceção e também há uma saída, que é a mesma saída que eu vou falar para você. Além de você lá fazer essa análise do que você deve trazer novamente para o seu relacionamento, você começa a trazer como é o seu, quando você encontra com o seu companheiro, como é essa interação? Qual é o assunto que é puxado? Como você o aborda? Como é isso? Ok? Outra coisa muito importante é que às vezes a gente, principalmente quando a gente não tá muito bem, né, gente? A gente fica muito relaxada esteticamente. E a gente acaba deixando de lado o autocuidado e isso reflete no relacionamento, porque o seu companheiro olha para você e você não tá assim interessante para ele. E o que quer dizer isso? Quando você deixa de se cuidar, às vezes não é esse o motivo, ok? Mas para o seu companheiro ele já acha que você está ignorando. Ele já acha que já que você não está nem aí, você não se cuida, é porque você não está nem aí para ele. Esta é a visão dele. Entende? Então, quando você está relaxada consigo, com o cabelo, veste qualquer roupa, não está nem aí, não se preocupa, simplesmente na leitura do seu companheiro, a mensagem é: não me importo com a sua opinião, não me importo com você. Então, queridas, vocês percebam que a mesma sensação que vocês têm de se sentirem e de serem ignoradas de fato no relacionamento, essa sensação, esse sentimento, vocês também podem estar passando para o companheiro de vocês. Então, quando a gente fala assim, olha, num relacionamento, a gente fica mais à vontade, né? Você fica mais de boa. Como eu disse, acho que foi ontem, não é ontem não, que foi a live só de perguntas e respostas, mas acho que foi na anterior. Nós não podemos esquecer que nós não moramos com alguém de sentimento fraternal. É o seu companheiro que está lá do seu lado. Então, de fato, como eu já disse para vocês, deixem o seu guarda-roupa de uma forma que contribuem. Eu vou trazer aqui em algum momento uma profissional que vai nos dar dica para nos ajudar a se arrumar de acordo com a nossa altura, peso, sabe? Isso é bem interessante porque isso vai nos ajudando. Isso o que é algo fundamental para o relacionamento? Não, não é fundamental, mas é importante. E também quando você se cuida, quando você está mais arrumado, isso faz bem para você. Faz bem para você. Porque realmente quando a gente está começando a ficar bastante relaxada conosco, é porque a gente está chateada, tá? E às vezes a gente não se dá conta, ok? Às vezes aquela insatisfação em algum cenário da nossa vida, que às vezes nem tem a ver com o relacionamento, ele está tomando proporção que está nos deixando assim sem energia, chateada, e a gente acaba se descuidando. Então isso é importante. E aí a gente estava aí comentando sobre como que do primeiro contato, como você aborda o seu companheiro, né? Quando ele chega em casa, como você está? Você o aborda de uma maneira simpática, de uma maneira querida, quente, ou você aborda, oi, tudo bem? Ah, tá, enfim, como se fosse alguém sem importância chegando.
como é essa abordagem? Ou eu tenho uma conhecida que, inclusive, foi aqui, a gente se conheceu, ela entrando em contato comigo, e foi muito engraçado porque nós estávamos falando sobre isso, e ela falou assim, eu acho isso, eu nem percebo, eu acho isso tão comum, ele entra, ele chega, a gente tá na correria, a gente tem 2 filhos, então eu já vou falando das questões que aconteceram, né, porque eu chego um pouco mais cedo que ele e tal. Aí conforme eu fui ouvindo, tava nítido assim, que a reclamação dela era exatamente a mesma reclamação do companheiro. Ela toma a atitude que demonstra que ele já não tem mais tanta importância. Então vale a pena a gente rever quais são as nossas atitudes para que nós não passemos para o nosso companheiro que ele já não é mais importante ou tão importante assim. Então, se quando ele chega, você o trata como se uma maçã caiu no pé, tudo bem? Isso é um sinal ruim que você está mandando para ele, ainda que seja sem querer, porque não foi com certeza essa a sua intenção. É porque você está corrido e que tá tudo bem, é o horário dele chegar. Mas esses detalhes vão distanciando a relação, entendeu? Vão distanciando vocês um do outro. Então é importante você se atentar a esse comportamento. Se você quer atenção, se você quer não se sentir ignorada, faça por onde. Seja uma pessoa, uma mulher agradável. E aí a gente volta nessa abordagem com o companheiro. Será que você está naquela fase de só reclamar? O cara mal chegou, você já tá com cara feia, seja com ele ou com qualquer outra coisa? Já está reclamando de algumas coisas, seja de filho, seja de casa, seja financeiro? Lembra que eu comentei com vocês? Quando a gente chega em casa, a gente tem que blindar a nossa casa, viu, gente? Graças a Deus, a gente consegue em casa fazer isso. E eu quero passar essa receita para vocês. Dentro de casa não é lugar de falar de problemas que não são do casal, não são da casa, não pertencem à família. Porque às vezes a gente traz problemas do trabalho. Às vezes vocês têm trabalho, cada um trabalha em um lugar, cada um tem os seus respectivos problemas profissionais. E aí dentro de casa começa a trazer trabalho, começa a trazer, problemas, começa a trazer problemas de colegas de trabalho, problema que você teve no seu trabalho. E aí a interação dentro da sua casa, ela fica sem graça, ela fica chata. Já não basta os problemas da própria família em si? De vocês mesmo. Então esses problemas, claro que assertivamente a gente deve abordar, às vezes nem precisa de uma DR, é só um toque, mas lembrando que, cara, tira do seu comportamento os apontamentos, né? Você fez isso, porque você deixou de fazer aquilo. Isso não leva a lugar nenhum, ou melhor, até leva, mas é um caminho ao qual você não quer chegar, que é a separação. Ou aquele casamento que, na minha opinião, é pior do que a separação. É aquele relacionamento frio, sem carinho, sem afeto, monótono, que não acontece nada, que está nítido que nenhum dos dois estão felizes na relação. Esse é o pior dos relacionamentos. E tem como você reverter. Se o seu casamento, se a sua relação está assim, tem como reverter. Mas para reverter, você tem que entrar em ação, você tem que fazer a sua parte. Porque senão a gente vai chegar naquela situação que você só vai fazer a sua parte a hora que o seu marido estiver arrumando as malas. Talvez, meu bem, neste dia já seja extremamente tarde. Ou quando você está em tal crise que já teve aí um checkmate de uma das partes, às vezes dele, não dá mais. Igual ontem no Perguntas e Respostas, não lembro qual foi a pessoa que falou, meu marido disse que quer ir embora de casa. Eu até falei, acho que era Dirce, não lembro o nome da pessoa, mas enfim. Se a pessoa avisou que quer ir embora, é porque ela ainda está dando uma chance para ficar. Porque senão já tinha arrumado as malas e já tinha ido embora. Então a gente tem que parar e pensar como está também o nosso comportamento na relação. O quanto a gente está contribuindo para sermos ignoradas.
É importante a gente trazer isso, o quanto do nosso comportamento está contribuindo para que sejamos ignorados, né? Então, às vezes, a gente está numa relação que a gente ama, a gente sabe até que o companheiro ama, a gente tem até um relacionamento sólido, mas não estamos vivendo a felicidade dentro do matrimônio, não estamos vivendo a harmonia dentro do matrimônio. E isso é possível corrigir com comportamentos mínimos. É a forma como você cumprimenta o seu companheiro, a sua companheira. Como que você recepciona? Você não pode receber o seu companheiro, receber a sua companheira como uma maçã que cai do pé, chegou, beleza. Não, demonstre a alegria de estar recebendo o seu companheiro, a sua companheira dentro da sua casa, dentro da casa de vocês. Demonstre. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, é um pouquinho pesada, mas é a pura realidade. Pode ser que um dia isso não aconteça. Pode ser que um dia você esteja esperando e a pessoa não entra na porta. A gente não pode deixar de dar valor para quem está do nosso lado, porque essa pessoa está do nosso lado. Ao contrário. A gente tem que, de fato, valorizar a entrada daquela pessoa dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, diariamente. Você tem que falar para o seu companheiro, para a sua companheira, o quanto ele é importante. Você pode dizer isso por ações e verbalmente. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu marido, da sua esposa e disse eu te amo? Quando foi aquele abraço gostoso, quente que você deu e disse obrigada por você existir na minha vida? São essas ações que alimentam, este é o alimento do amor no relacionamento. Se você não faz isso, como eu disse, assim como o sentimento, o amor, ele é alimentado tanto por você, quanto pelo seu companheiro, quanto pela sua companheira, o relacionamento também é alimentado. Tanto por você, quanto pelo seu companheiro, quanto a sua companheira. E você tem duas opções. Você pode dar um bom alimento ou um mau alimento. E comportamentos de desprezos, picuinha, apontamentos. Isso é muito comum, né, gente? Apontamentos, né? Você fez isso, deixou de fazer aquilo. Isso que são apontamentos, né? A pessoa já viu, ele fez isso aqui errado. Você não viu que você fez isso daqui errado? Gente, não tem necessidade. Qual é a relevância de você dizer que a pessoa fez isso ou aquilo errado? Não é mais fácil você ir lá e corrigir, tá tudo bem? Não é mais fácil? Você deixou o leite fora da geladeira. Precisa informar? Não basta você guardar, colocar o leite na geladeira e tá tudo bem? Sabe, são essas coisinhas, são essas ações que vão tirando a alegria do seu lar. Eu já falei isso para vocês e vou repetir. A vida nada mais é que um monte de dias, um grudadinho do outro. Qualquer outra coisa é poesia. O que é a vida? Não é um monte de dias? Então, para você fazer valer a pena a sua vida, para você ser a melhor forma de você agradecer a Deus por você existir, é você fazendo de cada dia o seu melhor de fato. Não ser isso um ditado. E ser melhor como mulher, como homem, como esposa, como marido, como pessoa, como fiel. A melhor forma da gente agradecer a Deus pela oportunidade da vida é viver a vida na sua totalidade, na sua abundância. E isso é possível. Você pode, deve e merece viver um relacionamento quente de amor, com alegria, com companheirismo. Mas você tem que fazer a sua parte. Não vai acontecer como mágica. Não vai. Eu repito, Deus nos deu a sabedoria, o discernimento. Ele te deu a oportunidade de você estar me ouvindo agora, para você mudar, para você ter uma atitude. Se você não fizer, na melhor das situações vai ficar igual. E será que esse igual tá bom? Eu acho que não.
né? Eu acho que não. Então, se você, antes de mais nada, falar, olha, meu companheiro me ignora, minha esposa me ignora, olha, meu relacionamento não tá como eu gostaria de estar, começa a trabalhar em fazer o seu melhor. Então, nessa abordagem com o seu companheiro, com a sua companheira, demonstre diariamente o quanto eles são importantes. O quanto o seu companheiro, a sua companheira é importante na sua vida. Tente relevar um pouco mais. Tente relevar. Às vezes, minha gente, às vezes a gente chega em casa cansado, às vezes é trânsito, às vezes foi um dia que não foi tão bacana no trabalho, né? Enfim, então às vezes é difícil a gente chegar e de fato deixar tudo pro lado de fora e ui, que alegria, ai gente, cheguei, que maravilha. É difícil, porque por mais que a gente fale, olha, problemas do trabalho deve se deixar no trabalho, problemas dentro de casa não deve trazer para o trabalho. Somos um só. Somos um único ser. Então, é impossível você deixar para o lado de fora, mas é possível sim você administrar de tal modo que não deixe esses problemas atrapalharem, danificarem, desestabilizarem os alicerces da sua casa. Então, você pode e deve fazer da sua casa um lugar especial de amor, de acolhimento, de paz, de gratidão. Exerça isso. Exerça isso. Ai, que papagaiada. Na prática isso não funciona. Não funciona porque você não fez a sua parte. Não funciona porque é muito mais fácil você dizer que, ai, que bobagem, e até parece que esse é o problema do meu casamento, do que assumir parte da responsabilidade e fazer a sua parte. É muito mais cômodo. Só que você vai ficar nessa mesma situação. Então, começa a valorizar de fato, na prática, o seu companheiro, a sua companheira, desde a abordagem, ok? Comece a relevar. Pare de ficar apontando, tá? E quando a gente está se sentindo ignorado, e porque de fato está, também é aquela questão, às vezes, da gente esquecer que nem todos os assuntos que a gente tem é interessante para o nosso companheiro, para a nossa companheira. Olha, se meu marido começa a falar de carros que ele adora, ele começa a não para nunca mais. Ah, eu ouço por respeito, por consideração, mas sinceramente, tipo, oi, não, mas né, a gente se esforça, vamos ouvir e tal, mas enfim, não é isso. E às vezes ele conta, gente, mais de uma vez, ele que não nos ouça, tomara que ele não veja a live, porque ele conta mais de uma vez a mesma coisa, gente, eu também devo fazer isso. Mas enfim, às vezes é interessante trazermos assunto que é bacana para os dois, né, minha gente? Bacana para os dois. Então a gente começar a também pensar, será que é tão interessante a gente começar a contar de, sei lá, como meu marido de carros para mim, que eu nem entendo das palavras as quais ele fala, do motor, não sei das plantas, sei lá, enfim, não sei, né? Então será que não tem assuntos que sejam mais em comum? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? E inclusive isso vai ajudar a trazer essa conexão para o relacionamento de vocês. Façam um plano. Tenham um plano em comum. Uma viagem. Uma viagem, por exemplo, para fora do país. Fazer um passeio. Algo que requer planejamento, que requer fazer algumas ações para que possa ser possível. Por exemplo, mudar de casa. Faça um planejamento em conjunto com seu companheiro, com a sua companheira. Porque vocês terão assuntos que serão interessantes por um período, isso vai ajudar na reconexão, tá? Outra coisa também é que vale muito a pena você, às vezes, chegar com um jeitinho e conversar com o seu marido, por exemplo, ou com a sua esposa, quando ela está dando, por exemplo, muita atenção só para o filho, para a filha, e esquece do companheiro, ou quando o companheiro, ele está dando mais atenção para o celular, para qualquer outra coisa do que para a companheira. Vale a pena você
pegar e conversar. Mas conversar como? Não precisa ser uma ADR. Pode ser de uma forma leve. Quando eu vejo, por exemplo, que meu marido... Eu sou uma pessoa que sou mimada, viu, gente? Eu quero atenção toda hora. Eu tenho que contar isso para vocês. Então, quando eu vejo que eu não tenho a atenção que eu gostaria de ter, eu faço por onde? Eu faço por onde? Eu vou lá e dou um abraço do nada... Eu sento no colo, enfim, a gente tem que quebrar aquele comportamento de vez em quando, sabe? É importante. E não se esqueçam de trazer o bom humor para a vida de vocês, para a vida do relacionamento. É muito importante. É muito importante. Como eu disse no início aqui dessa live, traga de volta a pessoa que vocês eram no início do relacionamento. Tenho certeza que o bom humor era mais presente. Porque, mais uma vez, se você se sente ignorado, se o casamento não tá como deveria estar, a gente também deve estar se comportando de uma maneira que está contribuindo para isso, ok? Vamos quebrando esses comportamentos triviais. Faça surpresa para o seu companheiro, para a sua companheira. Qual foi a última vez que você fez uma noite romântica? Deixou o filho ou a filha na casa da sogra ou do cunhado, enfim, e fez uma noite romântica? Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Quando foi a última vez que vocês fizeram uma noite romântica? É importante vocês terem um tempo só para vocês dois. É muito importante. E para isso basta criar essa oportunidade. Basta criar esta oportunidade. Porque muitas vezes a gente se deixa levar para desculpa, né, gente? Não consigo. Lá. Gente, vocês conseguem se vocês se policiarem para isso. Criem estratégia. É muito mais fácil você criar uma estratégia para você reaquecer o seu relacionamento do que para você criar uma estratégia de viver sem o seu companheiro ou a sua companheira. É muito mais fácil e muito mais prazeroso, vale a pena. Se há amor, você não pode deixar essas questões influenciarem negativamente. Então, começa a terem atitudes que façam com que o seu companheiro, com que a sua companheira tenha vontade de estar com você, de conversar com você. Se você está naquela fase da irritadinha de plantão ou reclamão, sabe o que vai acontecer? Não vai ter vontade de ficar, porque, sinceramente, se coloca no lugar, você vai ter vontade de ficar com a irritadinha de plantão? Aquela mulher que só reclama 24 horas por dia? Ou então, aquela de língua afiada? Sabe, quando você tá magoado, tá irritada com alguma coisa, e aí, qualquer coisa que a pessoa pergunte, tipo, sei lá, a água tá na geladeira? Não, tá no forno. Sabe essas respostas atravessadas? Não contribuem com nada. Se você tá com algum problema, se tem aí alguma questão que está sendo incômoda, meu bem, resolva, converse. Lembrando de novo que as conversas não são assertivas quando você fica, porque você fez isso, você fez aquilo outro, apontamento. Isso, gente, não adianta em nada. Então, antes de você conversar, como eu digo sempre, você pega e pensa, o que essas atitudes, o que esses comportamentos estão fazendo com que eu sinta? Além de fazer com que eu me sinta desse ou daquele jeito, o que isso reflete no nosso relacionamento, na nossa vida? Porque é exatamente nas consequências e nos seus sentimentos que deve ser o foco a conversa, qualquer conversa. E não o comportamento em si, porque senão se torna apontamentos. Tá? Então, toda e qualquer conversa, para ela ter assertividade, você tem que focar naquilo que é importante. E importantes são os seus sentimentos. Importantes são as consequências que determinadas ações fazem. E não as ações em si. Ok? Ok? E por último e não menos importante. Se você não quer se sentir ignorada, se você não quer se sentir ignorado, quer ter um casamento mais carinhoso, não esqueça
que independente dos papéis os quais você vive, mulher, homem, trabalhador, trabalhadora, mãe, pai, independente de qualquer papel, você precisa potencializar diariamente o ser que é você. Você precisa ver e entender como está a satisfação de toda a sua vida. Você precisa estar bem. Como eu digo sempre, não tem como a gente dar 2 laranjas se a gente tem só uma, ok? Então você precisa, para você se sentir bem, feliz, de bom humor, ser uma pessoa agradável, você precisa sempre trabalhar o autoconhecimento cada vez mais, para que você vá corrigindo aquilo que não está bom. E quando fizer esse autoconhecimento, vale a pena, como eu disse ontem, a gente rever os comportamentos para que possamos agir. Porque não adianta nada você saber que você é a estouradinha de plantão e você sabe que a estouradinha de plantão danifica o dia, danifica o casamento, enfim, vai corroendo essas atitudes, né? Então não adianta nada você ter essa consciência se você não fizer por onde terminar com este comportamento, ok? Então você tem que prestar atenção em como são as suas atitudes e melhorá-las. Porque o que acontece? Quando a gente reclama de um determinado cenário, comportamento do outro na nossa vida, 2 coisas tem o nosso controle. 2 coisas tem o nosso controle, tá? Porque sim, a gente só pode focar naquilo que é de nosso controle, ok? Então a primeira coisa é você começar a perceber que quais são as atitudes que você toma que contribuem com aquilo que você não está gostando. E a outra coisa que faz parte do nosso controle é como nós absorvemos as atitudes, situações e os cenários. A forma da qual você absorve faz total diferença. Uma vez, em alguma live aí eu falei para vocês, né? Se a gente pegar 3 pessoas e dar um tapa na cara de cada uma delas possivelmente terão sensações diferentes. Uma vai se sentir extremamente irritada, desrespeitada, a outra vai se sentir magoada e a outra pode se sentir excitada. Porque cada um absorve as situações de acordo com os seus contextos, com as suas histórias, com os seus conceitos. E isso deve ser respeitado, mas também refletido. Então, a forma com a qual vocês absorvem também faz diferença e vai refletir na vida de vocês, na vida do casal, na sua vida como um todo. Então, você tem sim que sempre trabalhar o autoconhecimento, melhorar as coisas que precisam ser melhoradas, tanto no seu relacionamento, quanto na sua vida, quanto em si, para que você possa ter mais condição de ser uma pessoa mais agradável para você, para sua família, para o seu relacionamento, tá? Então, recapitulando, para você não se sentir ignorada mais, para você quebrar isso de vez, para que você também não se sinta ignorado. Estamos em 3 plataformas e temos 3 homens aqui nas lives, então por isso que eu estou falando tanto para a companheira quanto para o companheiro. Então, para você não se sentir ignorado, ignorada, o que você deve fazer é rever o seu comportamento, rever como são as suas abordagens, aprender a relevar um pouco mais, verificar se você não está sendo aquela pessoa muito intransigente, reclamona, cheia de apontamentos, ok? Trazer novamente aquela alegria, o comportamento que você tinha no início do relacionamento, fazer por onde constantemente para que o seu companheiro, a sua companheira se sintam especiais, amados, queridos por você. Ela não pode chegar e ser qualquer coisa chegando, como uma maçã que cai do pé, tudo bem. Todos os dias você tem que demonstrar ou falar para o seu companheiro, quiçá os 2, ou para sua companheira, o quanto ele é importante para você. Uma comidinha especial que você possa pedir ou que você possa fazer. Enfim, são tantas delicadezas que a gente pode fazer para demonstrar para o nosso parceiro, para a nossa parceira que eles são importantes, tá? E também começar a se cuidar mais, a olhar mais para você. Isso tem a ver com aparência, isso tem a ver
com o seu interior. É importante, é importante. Quando a gente fala assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu aceitei falar sobre relacionamentos, porque antes eu fiquei meio reticente quando me vieram para falar isso. Olha, vamos falar sobre relacionamento, porque quando eu fiz o e-book Controle e Equilíbrio Emocional, a maioria das pessoas que baixaram, a grande maioria, foram para melhorar dentro do relacionamento. Mas eu fiquei um pouco reticente, porque a minha linha é comportamental. E eu nunca tinha pensado em relacionamento, até eu entender que para um relacionamento funcionar, tem tudo a ver com a forma com a qual você se comporta. E como eu trabalho há tantos anos com desenvolvimentos de pessoas para atingirem determinados objetivos, precisam passar por isso, por aquilo outro, exatamente esse trabalho que eu faço por tantos anos, tem tudo a ver com relacionamento, porque num relacionamento, você precisa mais do que nunca estar bem, porque é muito fácil conviver sozinha, né, gente? É muito fácil. O problema é conviver com outra pessoa. São histórias diferentes, conceitos diferentes que você une sob o mesmo teto. Então é mais difícil. Por isso é que você tem que, principalmente quando você está em um relacionamento, que você tem que trabalhar ainda mais o seu nível de satisfação da sua vida, potencializar as suas forças, lapidar as suas, não são as suas fraquezas, mas aquilo que precisa ser melhorado e trabalhando, fazer um autoconhecimento e fazer um auto-melhoramento constantemente, tá? Então, se você começar a colocar tudo isso em prática, você vai ver que do dia para a noite, do momento para o outro, você pode se sentir muito mais acolhida, muito mais acolhido no seu relacionamento. E quando você menos perceber, você vai ver que esse sentimento de ser ignorado, de ser ignorada, não vai existir mais, tá bom? Você pode sim fazer a diferença, é uma questão de escolha. Se você mudar, se você prestar atenção em tudo que você tiver que fazer e fazer, eu garanto, o resultado é um só, um sucesso, o amor dentro da sua relação, tá bom? E se você tá aí vendo esse vídeo, não tá aqui na live, enfim, não me segue, não tá inscrito no canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações, porque no dia 6 de março, num sábado, eu ficarei 4 horas com vocês, falando tudo sobre relacionamento, mais do que isso, passando tudo o que vocês de fato precisam fazer para transformar o relacionamento. Não precisa se preocupar, porque não tem que pagar absolutamente nada, vocês vão poder assistir da onde vocês quiserem, porque é online, tá bom? Eu vou mandar, já deve estar aí, já deve estar subido, já deve ter subido o link aí nas redes para que vocês possam se inscrever. Como eu disse ontem, são pouquíssimas vagas, porque para ter um resultado bacana não dá para ser para muita gente, tá bom? E por favor, viu? Se verem os meus vídeos, curtam, porque eu preciso do apoio de vocês. Gente, muitíssimo, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês.